Olá, hoje então chegamos no último vídeo desta série, A Bíblia como Literatura, seguindo aqui o livro A História da Literatura Mundial, do John Macy, comentando esse testamento importante, o Novo Testamento. Aqui, esse conjunto de literatura hebraica faz parte do capítulo 4 deste livro, História da Literatura Mundial. Há muitos caminhos para abordar o Novo Testamento. Entremos pelo biográfico, já que o Novo Testamento é sobretudo a biografia da individualidade de maior relevo que o mundo conhece. Nas nações cristãs, nenhuma história foi mais repetida nem discutida. Nenhuma crônica da história religiosa ou secular afetou a vida de tantos milhões de criaturas. Ainda os indiferentes ou hostis a qualquer forma de fé cristã conhecem, pelo menos nas linhas gerais, a crônica maravilhosa que permeou a vida e a literatura de todos os povos europeus. A história de Jesus aparece apenas delineada nos 4 evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, com um suplemento nos Atos dos Apóstolos. A narrativa inteira forma um livro pequeno, ainda mais se suprimirmos as repetições. Que contraste entre o breve da biografia do Príncipe da Paz e o volumoso da de modernos políticos e generais. Os apóstolos e seus imediatos sucessores não eram exímios na arte da escrita. Como seu mestre, não passavam de simples pregadores ambulantes. E ainda as epístolas de Paulo, o mais culto expositor das doutrinas de Cristo, parecem sermões feitos à força, pela necessidade de alcançar campos fechados à ação pessoal direta. Muitos anos após a crucificação, explodiu uma enorme literatura que se veio avolumando sempre. Com o material fornecido pelo Novo Testamento e com essa achega posterior, alguns escritores modernos procuraram reconstituir a vida de Jesus do modo coerente, que reconciliasse e explicasse as diferenças notadas entre os vários evangelhos. São tentativas de biógrafos, então nós temos várias histórias da vida de Jesus nessa perspectiva de reunir aquilo que está nos evangelhos. Uma dessas tentativas, A Vida de Jesus, do filósofo francês Ernest Renan, foi consagrada como obra-prima da literatura. Eu, inclusive, tenho essa edição, quero mostrá-la. É interessante. E aqui o autor diz: eu menciono o fato como exemplo, não asseverando o seu valor histórico. A atitude cética de Renan ofendeu a muitos cristãos, arrastando a obra para o terreno da controvérsia, zona em que não penetraremos. Deixa eu pegar aqui. Está comentando esta biografia. Depois eu quero trazê-la também. Eu tenho outros textos, outras biografias sobre Jesus. Eu acho uma figura impressionante como história. E é legal você ler biografias, ainda mais essa que é bem polêmica, né? Impossível dar mais que uma vista de olhos à imensa massa da moderna literatura de comentário à Bíblia. Então nós temos comentários de todos os textos bíblicos, né? E é uma biblioteca imensa. Eu estudei teologia, gosto muito desta parte bíblica. Então a questão dos comentários aos profetas, aos evangelhos, não tem muitas coisas, ao Gênesis, Pentateuco. De um dos livros que a compõem, disse um dia um velho pregador: é um grande livro sobre o qual a Bíblia lança muita luz. É interessante, né? Essa Bíblia é um grande livro, mas ela lança luz sobre si mesma, né? É uma biblioteca. Eu escolhi 4 textos aleatórios aqui para darmos uma visão dos evangelistas. Das cartas de Paulo eu já falei em outros textos, mas aqui vamos fixar melhor, rapidamente, né, na literatura destes evangelistas. Mateus, eu escolhi o capítulo 8, versículo de 1 a 17. Quando descia do monte, uma grande multidão o seguia.
Um leproso se aproximou dele, prostrou-se diante dele e lhe disse: Senhor, se queres, podes curar-me. Ele estendeu a mão e o tocou, dizendo: Quero, fica curado. No mesmo instante, curou-se da lepra. Jesus lhe disse: Não o digas a ninguém. Vai apresentar-te ao sacerdote e, para que lhes conste, leva a oferta estabelecida por Moisés. Então, essa concisão, num dos milagres dos primeiros, bem assim conhecido dos outros evangelistas também, Lucas e Marcos, é a confiança desse leproso, né? Se queres, podes curar-me. E esse Jesus que quer e cura e dá a vida a esse leproso, né? Restitui a dignidade. Ao entrar em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele e lhe suplicou: Senhor, meu criado está em casa, deitado com paralisia, e sofre terrivelmente. Disse-lhe: eu irei curá-lo. Mas o centurião lhe replicou: Senhor, eu não sou digno de que entres sob meu teto. Basta que pronuncies uma palavra e meu criado ficará curado. Também eu tenho superiores soldados às minhas ordens. Se digo a este que vai, ele vai, a outro que venha, ele vem, e ao servo que faça isso, e ele o faz. Ao ouvi-lo, Jesus se admirou e disse aos que o seguiam: Eu vos asseguro, fé semelhante não encontrei em nenhum israelita. Digo-vos que muitos virão do Oriente e Ocidente e sentarão com Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus. Ao passo que os cidadãos do reino serão expulsos para as trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes. Ao centurião Jesus disse: Vai, e aconteça como acreditaste. Nesse instante o criado ficou curado. Então já a segunda cura, que tem uma outra passagem também, acho que eu vou ler a seguinte, que a cura, não é esta não, que é o filho, aqui é o filho do centurião, não, aqui é o criado do centurião. Tem uma passagem, se eu não me engano, é o filho do centurião, não sei se é em João. Então aqui essa fé deste homem, né, a questão literária, que depois isso vai se repetir na liturgia: Não sou digno de que entres em minha morada, mas diz uma palavra, o servo, e o meu servo ficará curado. Depois Jesus entra na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada com febre, tomou-a pela mão, e a febre passou, e ela se levantou e se pôs a servi-los. Então eu li até o 14, essa cura também da sogra de Pedro. Esse Jesus que em Mateus faz curas, liberta, ele é um novo Moisés, desce do monte para ir ao encontro da multidão, do leproso, deste centurião que tem o criado doente e da sogra de Pedro. Escolhi de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Depois de alguns dias, voltou a Cafarnaum e correu a notícia de que estava em casa. Reuniram-se tantos que não havia espaço junto à porta. Ele lhes expunha a mensagem. Chegaram alguns levando um paralítico carregado por 4, e como não conseguissem aproximá-lo por causa da multidão, ergueram o teto sobre o lugar onde estava Jesus. Abriram um buraco e desceram o leito em que jazia o paralítico. É interessante essa passagem: abriram um buraco no teto para descer o paralítico até Jesus. É um recurso, né, dessas 4 pessoas que levavam este homem doente. Vendo Jesus a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Filho, teus pecados são perdoados. Estavam aí sentados alguns letrados que refletiam em seu íntimo: Como pode falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, adivinhando o que pensavam, disse-lhes: Por que pensais isso? O que é mais fácil, dizer ao paralítico que os pecados estão perdoados, ou dizer-lhe que carregue o leito e comece a andar? Pois bem, para que saibais que este homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, diz ao paralítico: Falo contigo, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Então Jesus conhece os pensamentos dos fariseus, dessas pessoas que o criticavam. Levantou-se imediatamente, tomou o leito e saiu diante de todos, de modo que todos se assombravam e glorificavam a Deus. Nunca vimos coisa semelhante. Então esse poder de Jesus sobre as doenças e sobre as pessoas que pensam mal dele também, né? Lucas, eu escolhi capítulo 16, versículos 19 ao 31. É uma parábola bem diferente e ao mesmo tempo fala de realidades futuras. O rico e Lázaro. Havia um homem, Jesus falando, havia um homem
rico que vestia púrpura e linho e banqueteava esplendidamente cada dia. E havia um pobre chamado Lázaro, coberto de chagas e deitado à porta do rico. Queria saciar-se com o que caía da mesa do rico, até os cães iam lamber-lhe as chagas. O pobre morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e o sepultaram. Estando no Hades, em meio a tormentos, levantou os olhos e avistou Abraão com Lázaro a seu lado. Chamou e lhe disse: Pai Abraão, tem piedade de mim e envia Lázaro, para que molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, pois estas chamas me torturam. Abraão respondeu: Filho, recorda que em vida recebeste bens e Lázaro, por sua vez, desgraças. Agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, entre vós e nós há um abismo imenso, de modo que, ainda que se queira, não é possível atravessar daqui até vós, nem passar daí até nós. Insistiu então: Por favor, manda-o à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, para que os admoeste, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Replicou: Não, pai Abraão, se um morto os visita, eles se arrependerão. Disse-lhe: Se não escutam Moisés nem os profetas, mesmo que um morto ressuscite, não lhe farão caso. Acho interessante essa parábola, que é a visão que Jesus e os semitas tinham do Hades, essa região dos mortos, e como Jesus era exímio em contar parábolas, em inventar histórias. Essa biografia que conta também as palavras de Jesus, né? Os evangelhos falam aquilo que ele dizia, suas parábolas, seus sermões riquíssimos. E de São João escolhi capítulo 5, versículos de 1 a 18. Cura o enfermo da piscina. Passado algum tempo, os judeus celebravam uma festa e Jesus subiu a Jerusalém. Havia em Jerusalém, junto à porta dos rebanhos, uma piscina chamada em hebraico Betesda, com 5 pórticos. Jazia neles uma multidão de enfermos, cegos, coxos e mutilados, aguardando que as águas se movessem. Periodicamente um anjo descia a piscina e agitava a água, e o primeiro que descesse logo que a água fosse agitada ficava curado de qualquer doença que sofresse. Havia aí um homem que estava enfermo há 38 anos. Jesus o viu deitado e, sabendo que estava assim há muito tempo, lhe diz: Queres curar-te? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me coloque na piscina quando a água se agita. Quando chego, o outro já entrou. Não dava conta de chegar, né? Diz-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e caminha. Imediatamente esse homem ficou curado, pegou o leito e pôs-se a andar. Mas esse dia era sábado, por isso os judeus disseram ao que foi curado: Hoje é sábado, não podes transportar o leito. Respondeu-lhes: Aquele que me curou disse-me para pegar o leito e caminhar. Perguntaram-lhe: Quem te disse para pegar o leito e caminhar? O homem curado não sabia quem era, pois Jesus se havia retirado de lugar tão concorrido. Mais tarde, Jesus o encontra no templo e lhe diz: Vê, estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem foi e disse aos judeus que era Jesus quem o havia curado. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus por fazer tais coisas no sábado. Jesus, porém, lhes disse: Meu Pai continua trabalhando e eu também trabalho. Por esse motivo, os judeus com mais empenho tentavam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas, além disso, chamava a Deus de seu Pai, igualando-se a Deus. Acho legal essa passagem que mostra a angústia desse enfermo, Jesus que vê essa situação terrível, esse homem tentava há tanto tempo entrar na piscina, o diálogo entre ele e Jesus quer curá-lo, ele pergunta se ele quer. Esse homem traz a sua história: há tanto tempo estou aqui, não consigo chegar na piscina. Jesus cura, e depois vem a questão do sábado, trabalhar no sábado, provocando a ira dos judeus, e também dizendo-se filho de Deus, né? Isso era terrível, imagina. Para o judeu não existe esse negócio de ser filho de Deus, é ser Deus. E daí João já começa a dizer aquilo que levou Jesus à morte, né? Foi essa questão de violar o sábado, não no sentido de desrespeito, mas Jesus traz sempre essa questão de que o homem é senhor do sábado, né? Não o sábado senhor do homem, e também revela quem ele é, o Filho de Deus. O empenho da Bíblia dá campo à imaginação dos leitores e comentadores. O Novo Testamento é extraordinariamente claro, apesar de condensado. Constitui certamente a base de tudo o que sabemos ou devemos saber.
E se o leitor não se tornar familiarizado com cada um dos seus versículos, não terá oportunidade de adentrar toda a literatura que lhes nasceu em torno. Então é importante, mesmo que a pessoa não acredite em Deus ou nessa história de revelação, mas gosta de literatura, é preciso conhecer a Bíblia, que é um livro que vai influenciar outros livros, conhecer outros textos que sempre retomam algo da Bíblia, né? Por exemplo, tem um livro do Saramago, não sei se foi o último que ele escreveu, Caim. Que esse livro vai retomar o quê, né? Essa história do Caim errante sobre a terra. Depois que ele assassina Abel, Deus faz uma marca na testa dele e ele vai para a terra de Nod. É um errante, um fugitivo. Até o próprio Caim fala: sou fugitivo na terra de Nod, né? Sou um errante pela terra, até que a terra me engula. A terra é algo vivo. Então, Saramago pega até o título, né, para falar, para retomar um texto fundamental sobre como a maldade entrou no mundo, a inveja, o fratricídio, a discórdia entre famílias. Então é interessante você conhecer a Bíblia para entender outras literaturas também. E assim, a questão da viagem, né? Tantas literaturas que falam de viagem, na Bíblia nós temos isso, né? O próprio Jesus viajando, a questão do deserto, retirar-se, e tantos outros temas, tragédias, amor, está tudo aqui na Bíblia. Não diz tudo a Bíblia, como confessa João em seu evangelho. Mesmo os evangelhos não falam toda a vida de Jesus. João diz: e muitas outras coisas fez Jesus, que se fossem todas escritas, dariam mais livros do que o mundo pode comportar. Que coisas seriam estas? Jamais o poderemos saber. Mas as que foram escritas bastaram para encher o mundo. O Novo Testamento é mais que a biografia de Jesus. É a extensão da sua vida na dos discípulos e apóstolos, especialmente Paulo, a cujo gênio deve o Galileu a difusão da sua doutrina pelo mundo ocidental. Entre os 4 evangelhos e a revelação, figura Paulo como pensador líder. Graças às epístolas de Paulo, conhecemos não só a sua teologia, a sua interpretação da mensagem de Jesus, como também o seu próprio caráter. Era corajoso e persuasivo, agressivo e conciliatório. Poderemos discordar da sua filosofia, mas temos de admirar-lhe a habilidade de expressão e a bravura e energia que demonstrou. Os milagres a ele atribuídos podem ser uma tentativa dos sucessores para engrandecê-lo. Das palavras de Paulo só se deduz a fortaleza da sua fé. Os episódios de sua vida são tão nobres quanto críveis, como, por exemplo, a defesa perante Agripa, hábil e intrépida. Foi realmente um grande homem, cheio de recursos nas situações difíceis, encantador e às vezes até humorístico, como na epístola a Filémon. Tu quase me persuadiste, dissera Agripa. Paulo foi realmente um grande persuasor. Então é interessante essa história de Paulo. Depois de Jesus, a outra figura emblemática do Novo Testamento é Paulo. A Taylor Caldwell também escreveu um romance, acho que é O Servo de Deus, não me lembro agora, sobre Paulo, não li ainda. Mas é uma figura que vai ser essencial para a difusão do cristianismo em outras terras, né? Terras pagãs. É o apóstolo dos gentios. Tem uma imagem aqui de Jesus com as pessoas, né? Como pastor, eu colori, aquele que acolhe e cura as pessoas. O Apocalipse fecha o Novo Testamento, a revelação de São João, o Divino. É um poema místico, cheio de visões estáticas e de figuras alegóricas que aparecem em torvelinho. Muito esforço tem sido gasto para interpretar essas visões. Já comentei o Apocalipse também em outro vídeo. É um tipo de literatura importante que traz essas questões simbólicas, maravilhosas, né? As grandes visões, cheio de metáforas e imagens. Nenhuma das explanações deste estranho livro satisfaz a nenhum espírito, no caso ali o Apocalipse, né? Salvo o do explanador, próprio João. Uma das mais interessantes explanações sobre o Apocalipse é de Emanuel Swedenborg, filósofo e teólogo sueco do século XVIII, que baseia na revelação a sua ideia da Nova Jerusalém. O Apocalipse permanecerá sempre obscuro. Eu não conheço essa interpretação de Emanuel Swedenborg, filósofo e teólogo sueco. Não conheço.
O pensamento central é a promessa de uma cidade sagrada que substituiria o mundo pecador, a Nova Jerusalém, que descerá esplendorosa do céu. Essa cidade, como todas as boas coisas da Bíblia, pertencerá aos fiéis. Precipícios ficarão abertos para os incrédulos. O contraste entre o lago de fogo e a cidade de puro ouro, iluminada pela glória de Deus, é poética e artisticamente um fecho esplêndido a esta coleção de livros, a um tempo terríveis e consoladores. Essa imagem é do lago de fogo tragando os infiéis e de outro, os fiéis subindo para a Jerusalém Celeste, ou com a Jerusalém Celeste. Então é isso aí, foi uma tentativa de mostrar um pouco a Bíblia como literatura, desses grandes textos que influenciaram outras histórias no decorrer da humanidade. Um abraço, até mais.